Olá a todos! Hoje nós vamos estudar Sempre é uma Companhia, um conto de Manuel da Fonseca. Primeiramente eu vou explicar um pouco o que é um conto e depois eu acho que eu vou ler o conto para vocês. Depois se vocês quiserem pular, eu também vou deixar algumas indicações de vídeos que basicamente contam um conto, só que como uma curta-metragem. E depois de, pronto, explicar o que é um conto e depois de ler o conto eu vou falar as coisas principais que tem que saber sobre ele. Primeiramente, o conto é uma narrativa curta e condensada, que se lê normalmente só de uma vez só, de um só fôlego. Ela apresenta uma ação única e linear, em que as peripécias são concentradas e as personagens são em número reduzido. Elas intervêm, as personagens, pelo espaço e pelo tempo, mas mesmo assim é uma coisa muito concentrada, uma coisa muito curtinha, as personagens são poucas, o tempo também é pouco, não fica voltando no passado e indo para o futuro, ele é bem linear o tempo. O conto, então, é uma forma de escrita fragmentar que vai captar o instante e fixá-lo fotograficamente em um dado momento, atribuindo-lhe um significado intencional. Apresenta pontos de contato com a poesia, com o texto diarístico, pela economia de meios e pelo poder de sugestão. Daí que os recursos expressivos estejam ao serviço das implícitos que é preciso vender. Tendo em conta a concentração, as descrições dos espaços e das personagens são curtas. Assim, a caracterização indireta ganha importância e vai surgir hora através do curso direto, hora do indireto. Ou seja, o conto pode se relacionar com a poesia e o texto diarístico, ou seja, texto do dia a dia, etc. Pelo jeito que ele critica as coisas, pelo poder da sugestão, ou seja, do jeito que ele sugere as coisas. Além disso, os passos, os personagens são concentrados e as descrições deles são curtas. E é por isso que é muito importante a gente caracterizá-los indiretamente, ou seja, perceber como os personagens são. Isso muitas vezes é contado tanto pelo discurso direto, ou seja, uma personagem falando com a outra, ora também pelo discurso direto, ou seja, o que o narrador fala dos personagens. Agora eu vou passar a ler o conto, tá? Eu tenho aqui, eu vou ler. Conto Sempre uma Companhia de Manuel da Fonseca. Antônio Barrasquinho, o Batola, é um tipo bem achado. Não faz nada. Levanta-se quando calha e ainda vem dormindo lá aos fundos da casa. É a mulher quem abre a venda e avia aquela meia dúzia de fregueses de todas as manhãzinhas. Feito isto, volta ali da casa. Muito alta, grave, um rosto ossudo e um sossego de maneiras que se vê logo que é ela ali que impõe e dispõe. Pois quando entra pelos fundos da casa, vem saindo Batola, com a cara redonda, amafanhada no bocejo. Que pessoas tão diferentes! Ele quase lhe não chega ao ombro, atarracadas, pernas arqueadas, de chapeirão caído para a nuca, lenço vermelho amarrado ao pescoço vem tropeçando nos caixotes, até que lá consegue encostar-se ao umbral da porta. Fica assim um pedaço, a oscilar o corpo, enquanto vai passando as mãos pela cara, como que para afastar os restos do sono. Os olhos, semicerrados, abrem-se-lhe um pouco, mais para os campos, mas fecha-os logo, diante daquela monotonia desolada. Dá meia volta, enche a medida com o melhor vinho que há na venda, coloca-o sobre o balcão, ao lado um copo, puxa o caixote, senta-se e começa a beber pequenos goles. De quando em quando gospe por cima do balcão para a terra negra que faz de pavimento. Enterra o queixo nas mãos grossas e de cotovelo vincado na tábua para ali ficar com um olhar mortiço. Às vezes um rapazito entra na venda. De Batola, 5 tostões de café. O chapeirão redondo volta-se vagaroso. Hã? 5 tostões de café. Batola demora os olhos na portinha que dá para o fundo da casa, mas é inútil esperar mais. Ah, se a mulher não vem aviar o rapazito é porque não quer, pois estará a ouvir muito bem o que se passa ali na loja. Quando assegura que é esta e não outra verdade factos, Batola tenta levantar-se. Espreguiça-se, boceja e arrasta-se até a caixa de lata enferrujada. Mede o café a olho, um olho cheio de tédio, caído sobre o canudinho de papel. Volta a encher o copo, atira-se para cima do caixote e, do jeito que lhe fica depois de vazar o vinho goela abaixo, num movimento brusco e de ter cuspido com uns longe de raiva, parece que acaba de se vingar de alguém. Tais momentos de ira são pedaços de revolta passiva contra a mulher. É uma longa luta esta. A raiva do Batola demora muito, cresce com o tempo, dura anos. Ela, silenciosa e distante, como se nada se reparasse, vai-lhe trocando as voltas. Desfaz compras, encomendas, negócios.
Tudo vem a fazer-se como ela entende que deve ser feito, e assim tem governado a casa. Batola vai ruminando a volta sentado pelos caixotes. Chegam ocasiões em que nem pode encará-la. De olhos baixos, põe-se a beber de manhã à noite, solitário como um desgraçado. O fim daquelas crises tem dado o que falar. Já muitas vezes, de há 30 anos para cá, aconteceu ao agente da aldeia ouvir gritos aflitivos para os lados da venda. Era o Batola, bêbado, a espancar a mulher. Tirando isto, a vida do Batola é uma sonolência pegada. Agora para ele está, diante do copo, matando o tempo com longos bocejos. No estio, então, o sol faz os dias de tamanho de meses. Sequer à noite virá alguém à venda palestrar um bocado. É sempre o mesmo. Os homens chegam com a noitinha, cansados da faína, vão direto a casa e daí a pouco toda a aldeia dorme. Está nesse pensamento Batola quando de súbito lhe vem a ideia o velho Rata. Que belo companheiro! Pedia de monte a monte, chegava a ir a Urique, a Castro, a Messagiana, até fora a Beja. Voltava cheio de novidades. Durante tardes inteiras, só de ouvi-lo, parecia ao Batola que andava a viajar por todo aquele mundo. Mas o velho rato matara-se. Na aldeia, ninguém ainda tinha ao certo com a razão que levou o mendigo a suicidar-se. Nos últimos tempos, o reumatismo tolhera-lhe as pernas, amarrando-o à porta do casebre. De quando em quando, o Batola matava-lhe a fome, mas nem trocava uma palavra. Que sabia agora o Rata? Nada. Encostado à parede, pernas estendidas, errava o olhar nevoado pelos longes. Veio o verão com os dias enormes, a miséria cresceu. Uma tarde, lá se arrastou como pôde e atirou-se para dentro do pego da ribeira de Alcaria. Aos poucos o tempo apagou a lembrança do Rata, o mendigo. Só o Batola o recordava lá de vez em quando, mas, agora, abandonou a recordação e o vinho e vai até o almoço. Nunca bebe durante as refeições. Depois o sol desanda para trás da casa, começa a secar-se à tardinha. Batola, que acaba de dormir a cesta, já pode vir sentar-se cá fora, no banco que corre ao longo da parede. A seus pés passa o velho caminho que vem de Ourique e continua para sul. Por cima cruzam os fios da eletricidade que vão para Valmurado. Uma tomada de corrente cai dos fios e entra, junto das telhas, para dentro da venda. E Batola, por mais que não queira, tem de olhar todos os dias o mesmo. Aí umas 15 casinhas desgarradas e nuas. Algumas só mostram telhado escuro, de sumidas que estão no fundo dos córregos. Depois disso, para qualquer parte que volte os olhos, estende-se a solidão dos campos. E o silêncio, um silêncio que caiu, estilhaçado por vales e cabeços, que dorme profundamente. Oh, que despropósito de planos sem fim, todos de roda da aldeia desertos. Carregados de tristeza, o entardecer demora anos. A noite vem de longe, cansada, tomba tão vagarosamente que o mundo parece que vai ficar para sempre naquela magoada penumbra. Lá vêm figurinhas dobradas pelos atalhos, direito às casas tresmalhadas da aldeia. Nenhuma vira até a venda falar um bocado, desviar a atenção daquele poente dolorido. São ceifeiros, exaustos da faína, que recolhem. Breve a aldeia ficará adormecida, afundada nas trevas. E Antônio Barrasquinho, o Batola, não tem ninguém para conversar, não tem nada que fazer. Está preso e apagado no silêncio que o cerca. Ergue-se pesadamente do banco, olha uma última vez para a noite derramada, leva as mãos à cara, esfrega-a, machucando o nariz, os olhos, fecha os punhos, começa a esticar os braços e abre a boca num bocejo tão fundo, o corpo entorpecido, numa tal ansiedade que parece que todo ele se vai despegar aos bocados. Um suspiro estrangulado sai-lhe das entranhas e engrossa até se alongar, como um uivo de animal solitário. Quando consegue dominar-se, entra na venda, arrastando os pés, e sem pressentir que aquela noite é a véspera de um extraordinário acontecimento, lá se vai deitar Batola, derrotado por mais um dia. De fato, na tarde seguinte apareceu uma nuvenzinha de poeira para as bandas do sul. Ouvia-se ronronar o motor. Pouco depois o carro parou à porta da venda. Fazia anos que tal não se dava na aldeia. Pelas portas apareceram mulheres e crianças. 2 homens saíram no carro. Um deles trazia fato de ganga. O outro, bem vestido, adiantou-se até a porta. Não nos pode dispensar uma bilha de alga? Batola daí a pouco sai a infusa a escorrer. O fato de ganga, que havia tirado a tampazinha da frente do carro, pôs-se a deitar a água para dentro. Enquanto isso acontece, o sujeito bem vestido dá uma mirada para a aldeia, pelos campos, sopra afogueado. Que sítio! Mas ao ver os fios da eletricidade e a ligação que entra junto das telhas da casa, olha para o Batola com atenção, medindo-o de alto a baixo. Entra na venda, põe-se a observar as prateleiras. O exame parece agradar-lhe.
Volta-se sorridente para o Batola, que ele segue, desconfiado, todos os movimentos. Tem cerveja? Não, só vinho. Traga o vinho. Muito instalado, Batola bebe também. E aqui começa uma conversa que ele não entende, só percebe, está grada-lhe, que é um homem simpático e franco. Mas agora é uma pergunta que tente responder. Não, senhor. O sujeito vai à porta e diz para o motorista: Calcinhas! Traz aí um caixa de modelo pequeno. A caixa é colocada sobre o balcão. De dentro sai uma outra caixa, mas de madeira polida. Ao meio tem um retângulo azul, cheio de letras, e embaixo, ao comprido, 4 grandes botões negros. Não tem tomada? Em face da resposta, um homem vai ao automóvel, volta e sobe ao balcão, tira a lâmpada, enrosca a tomada, puxa o fio que sai da caixa, liga-o e salta para o chão. Só neste momento o Batola compreende. A princípio apenas saem ruídos ásperos da caixinha, mas aos poucos desaparecem. Vem então uma música modulada grave. Que tal? Esfregando as mãos, começa a enumerar rapidamente as qualidades de um tal aparelho. É o último modelo chegado ao país. Quando se quer, é música toda noite e todo dia. Ou então canções, e fados e guitarras. Notícias do mundo todo, desde a manhã até a noite. Notícias da guerra. Aponta para o retângulo azul. Olhe, aqui é Londres, aqui a Alemanha, aqui a América. É simples, vai se rodando este botãozinho. Pôs a mão sobre o ombro de Batola e exclama: Dou-lhe minha palavra de honra que não encontram nenhum aparelho pelo preço deste. Sem dar tempo a qualquer resposta, ordena: Traz a pasta calcinhas. Vem na pasta. Batola, aturdido, olha para os papéis de várias cores que vão aparecendo sobre o balcão. A música vibrante enche a venda e ressoa pelos campos. Aqui é Londres, hein? Grita o homem. O senhor sabe ler? Então leia aqui. Mostra os papéis, gesticula e sorri sempre. Batola coça o queixo com os dedos grossos. Olha as contas que o outro lhe mostra. Olha de soslaio para a mulher. Volta a coçar-se. E tudo isso se repete durante uma longa hora. Batola, por fim, cabisbaixo, emudece como que vencido. Rapidamente preenche sobre o balcão um largo impresso e depois 12 letras. São as prestações. Daí a caneta à Batola, que se põe a assinar penosamente. Dá a caneta ao Batola, que se põe a assinar penosamente, papelinho a papelinho. Está quase a acabar a difícil tarefa, quando a mulher o interrompe numa voz lenta e carregada. Antônio, tu não compras isso. Então inicia-se uma luta entre o vendedor e a mulher. Mas as frases e os sorrisos do homem bem vestido não surtem agora o mesmo efeito. Vão se sumindo sem remédio diante daquele rosto surdo e decidido. Ali só há uma palavra: não. A cara redonda do Batola começa a encher-se de fundas rugas. Num repente, pega a caneta e assina o resto das letras. Pronto, quem manda aqui sou eu. Os olhos da mulher trespassam-no. Volta o rosto pálido para o vendedor de telefonias. Torna a voltar-se para o marido. Por momentos parece-lhe alheia de tudo quanto a cerca. Vagarosa, no tom de quem acaba de tomar uma resolução inabalável, apruma-se muito alta, dominadora, e diz: Antônio, se isso aqui ficar, eu saio hoje mesmo da casa. Escolhe. Toda a gente da aldeia que enche a venda sabe que ela fará o que acabo de dizer. Até o vendedor presente que sim será. Pensativo, olha para o Batola. De súbito tira um papel qualquer de dentro da pasta e adianta-se. Bem, a senhora não se exalte. Faça uma coisa. A telefonia fica a experiência durante um mês. Se não quiserem, devolvam-na. Nós devolvemos as letras. Assine aqui, senhor Barasquinho. Pronto. Agora já a senhora pode ficar descansada. Mas, pergunta ainda a mulher, quanto se paga de aluguer por mês? Nada, responde o homem, de novo risonho. Por isso não se paga nada. E ao meter os papéis dentro da pasta, repara que já é muito tarde. Apressado, conta que veio por ali devido ao engano no caminho. Sai da venda, entra no carro e diz ao Batola, aproveitando o ruído do motor: Você agora arrume a questão, tem um mês para a convencer. Mal o carro parte, deixando uma nuvem de poeira à retaguarda, atira a pasta para o assento de trás e grita alegremente: Em calcinhas, levou-me uma tarde inteira, mas foi deste cão. De fato, era só o posto pelos atalhos, os 6 filhos se recolhiam à aldeia. Mas nessa tarde vieram todos à venda, onde entraram com um olhar admirado. Uma voz forte e rápida dava notícias da guerra. Só de lá saíram depois de a voz se calar. Cearam à pressa e voltaram. Era já alta noite quando recolheram a casa, discutindo ainda pelas portas numa grande animação.
Um sopro de vida paira agora sobre a aldeia. Todos sabem o que acontece fora dali e sentem que não estão já tão distantes das suas pobres casas. Até as mulheres vêm para a venda depois da ceia. Há assuntos de sobra para conversar, e grande silêncio quando aquela voz poderosa fala de cidades conquistadas, de visões vencidas, bombardeamentos ofensivas. Também silêncio para ouvir as melodias que vêm de longe até a aldeia, que são tão bonitas. Acontece até que, certa noite, se arma uma festa na venda da Batola. Até as velhas dançaram ao som da telefonia. Nos intervalos os homens bebiam um copo. Junto ao balcão, os pares namoravam-se pelos cantos. Por fim, mudou-se de posto para ouvir as notícias do mundo. Todos se quedaram atentos. Ah, grita de repente Batola, se o rato ouvisse essas coisas não se matava. Mas ninguém o compreende, de absorvidos que estão. E os dias passam agora rápidos para Antônio Rabasquinho, o Batola. Até começou a levantar-se cedo e a aviar os fregueses de todas as manhãzinhas. Assim pode continuar as conversas da véspera. Que o Batola é, de todos, o que mais faz vaticínios sobre as coisas da guerra. Muito antes do meio-dia, já ele começa a consultar o velho relógio, preso por um fio de ouro ao colete. Só a mulher quase deixou de aparecer na venda, e ninguém sabe o que pensa ela do que contam as vozes conhecidas dos homens da aldeia, pois, através do tabique de ripas separadas por grandes fendas, ouve-se tudo o que se passa na venda. Ouve-se e vê-se, querendo a alegria que certas notícias trazem aos ceifeiros, o gosto e o propósito que eles têm ao ouvir determinada voz que é de todos a mais desejada e acreditada. E os dias custarão tão pouco a passar que o fim do mês caiu de surpresa em cima da aldeia da Alcaria. Era já no dia seguinte que a telefonia deixara-se de ouvir-se. Iam todos de novo recuar para muito longe, lá para o fim do mundo, onde sempre tinham vivido. Foi a primeira noite em que os homens saíram da venda mudos e taciturnos. Fora esperava-os um negrume fechado, e eles voltavam para a escuridão. Iam ser outra vez o rebanho que se levanta com o dia, lavra, cava a terra, ceifa e recolhe vergada pelo cansaço pela noite. Mas nada que o abandono e a solidão, a esperança de melhor vida para todos que a voz poderosa do homem desconhecido levava até a aldeia, apagava-se nessa noite para não mais se ouvir. Dentro da venda, Bató está tão desalentado como os ceifeiros. O mês passou de tal modo veloz que esqueceu de preparar a mulher. Sobe ao balcão, desliga o fio e arruma o aparelho. Um pouco dobrado sobre as pernas arqueadas, com o chapeirão a encher-lhe a cara de sombra, observa magoadamente a preciosa caixa. Assim está quando o pressentimento a obriga a voltar a cabeça. Junto à porta que dá para os fundos da casa, a mulher olha-o com um ar submisso. O que terá acontecido? Pensa Batolo, admirado de ver ainda levantada àquela hora. Antônio, murmurou ela, adiantando-se até o meio da venda, eu queria pedir-lhe uma coisa. Suspenso o homem aguarda, então ela desabafa, inclinando o rosto ossudo, onde os olhos negros brilham com uma expressão quase de ternura. Olha, se tu quiseres, a gente fica com o aparelho. Sempre há alguma companhia neste deserto. Fim da história, não aguento mais ler isso aqui. Credo, foi quase 20 minutos falando isso. Enfim, voltando, né? Vamos explicar um pouco mais sobre esse conto. O Manuel da Fonseca, né? Foi ele que escreveu Sempre uma Companhia. E essa história que ele escreveu capta um momento histórico, né? No caso, narra a situação de precariedade extrema que as pessoas passavam durante o século XX, durante a primeira metade do século XX, né? Mostrando então esse retrato econômico e sociocultural do Alentejo, mas também se passava em várias outras cidades, não só no Alentejo. No caso, vários outros vilarejos, né? Porque Alentejo naquela época era um vilarejo. Por sua vez, esse conto oferece-nos retratos humanos que atravessaram outros tempos e outros espaços. Como assim? Aquilo que ele retratou, nesse conto que eu acabei de ler, não é só aquilo tipo, que aconteceu naquela época. Isso também acontece hoje em dia, em outros lugares. E continua a acontecer. Então, por isso que fala outros tempos e outros espaços. É uma coisa que continua nos dias de hoje. O refúgio em comportamentos antissociais e a desistência da vida, as relações afetivas conturbadas, a necessidade de correr o mundo em busca de um rumo são algumas linhas de reflexão que o conto propicia. Ou seja, além de termos esse retrato sociocultural e econômico, né, de Alentejo, que ainda assim existe em alguns lugares, não só de Portugal, mas outros lugares do mundo até hoje, além disso a gente também tem a demonstração de comportamentos antissociais, que a gente tem muito hoje em dia, a desistência da vida, que também existe hoje em dia, as relações afetivas conturbadas, existe hoje em dia, e a necessidade de correr
mundo afora em busca de um objetivo, né? Ter alguma coisa para fazer, ter um objetivo. Isso ainda é um conto muito atual por tudo isso que eu acabei de falar. No conto, a gente então tem essa antítese, essa oposição entre a solidão e a convivialidade. No conto, a gente então tem primeiro o isolamento geográfico, né, da aldeia, que ficava lá no caralho, e também a gente também tem a solidão no Batola, né, porque ele era muito sozinho. A única pessoa que ia visitar ele de fato era o Rata, que se suicidou. Então, né, foda. Além disso, a relação dele com a mulher é muito tensa, né? A gente tem esse problema dele com a mulher, porque, primeiro, eles são muito diferentes. Segundo, eles não conseguem se dar muito bem por conta dessa personalidade deles que era muito forte. Tanto o Batola quanto a mulher. E além disso, o Batola também bebia, que levava então aquelas brigas que ele batia na mulher. Eu acho super errado, né? E pronto, eu acho que vai falar mais, quanto mais a gente tá falando muito sobre isso. Além disso, né, a gente tem essa solidão de Batola por conta que o resto da população é de ceifadores e ele é o único mercador lá. Então também tem essa diferença de interesses, diferença de trabalhos que fazem ele se afastar mais ainda do resto da população. Como eu falei, o Rata quebrava esse isolamento, só que o Rata acabou se suicidando, né, quando não conseguiu mais viajar de fato. Só que a chegada da telefonia, nos anos 40, né, do século XX, traz um benefício muito grande à população, que agora consegue deixar de se sentir tão isolada, uma vez que os habitantes, além de conviverem mais uns com os outros, uma vez que chegou a telefonia, também passam a ouvir notícias do país e do mundo, além de ouvir música e outras coisas. Ou seja, essas notícias fazem eles se sentirem mais conectados com essas pessoas e traz essa convivialidade e afasta um pouco essa solidão que eles sentiam, não só por estarem naquela aldeia, mas aquela solidão deles próprios, né, como pessoas. Falando sobre os personagens agora. A gente tem primeiro o Batola, né? O Batola é um homem pouco polido e fraco. Ele tem aquele vício de bebê dele, né? Ele é um alcoólatra. E ele também é muito preguiçoso e conformado com a vida. Pelo menos no primeiro momento no conto, ele é assim. Além de ser agressivo com a sua mulher. Ele não consegue, então, ultrapassar esse vazio interior. Ele não consegue, então, ultrapassar esse vazio interior que ele sente e que invade ele, né? Ele fica sempre tão sozinho e se sente tão depressivo que acaba se tornando preguiçoso também. Só que no final do conto, né, depois de ele adquirir a telefonia, ele acaba vencendo essa solidão, começa a conviver mais com os outros habitantes da aldeia e transforma-se num homem mais vivo e animado, menos preguiçoso. A mulher do Batola. A mulher do Batola, que a gente nunca sabe o nome, só chama ela de mulher do Batola, é o oposto do marido. Quer em termos físicos, é o oposto dele, quer em termos psicológicos também, ela é o oposto dele. Ela demonstra então essa determinação, organização e sensatez na forma como gere a casa e o negócio deles. O que permite não só a ela ter uma vida mais desafogada, ou seja, mais de boa, mais tranquila, mas também o marido dela como preguiçoso. A relação entre os dois é marcada pelo silêncio, pela frieza e por essa falta de sentimentos. Por vezes, esse mal-estar em geral, essa tensão dão lugar à agressão da mulher por parte de Batola, ou seja, ele bate nela. Rata. Rata tem uma amizade com Batola, mas a vida dele diferencia-se muito da passividade do Batola, né? Por quê? Porque Rata, por mais que ele seja um pedinte, ele vai percorrendo todo o Alentejo, todo o lugar, pedindo dinheiro, obviamente. Só que com isso ele acaba conhecendo mais o mundo. Ele gosta disso, ele não gosta de ficar passivo, preguiçoso, que nem o Batola, ele gosta de viajar. Só que, né, no entanto, ele acaba se suicidando quando ele acaba ficando doente e não consegue mais viajar. Ele é obrigado, então, a parar de viajar por conta da doença e, de fato, ele desiste de viver. Os habitantes da aldeia são trabalhadores agrícolas que vivem uma vida dura, né? Miserável, que trabalham no sol e de sol a sol, mas não conseguem ultrapassar suas difíceis condições de existência e acabam, no caso, ficando mais animados, mais felizes depois que chega então a radiotelefonia. O vendedor da telefonia é um homem elegante, sedutor e convincente, como qualquer vendedor, né? Ou como convém a qualquer vendedor. Agora falando sobre os espaços.
A ação do conto decorre então em Alcaria, uma aldeia lantejana, onde se destaca a vida do casal proprietário da venda, que ou seja, a Batola, a mulher dele, onde também a casa é constituída por duas partes, que é a habitação e a loja. A aldeia em si é um espaço físico claustrofóbico que determina as vidas rotineiras, vazias e tensas dos personagens, ou seja, sempre tudo muito igual, sempre muito monótono, sempre muito claustrofóbico, sempre muito fechado. As pessoas são muito fechadas naquela aldeia. Entretanto, o narrador ele tem acesso aos pensamentos e às angústias dos personagens, tá? Então, ele se dá conta não só do espaço físico, né, que eu acabei de falar, mas também do espaço psicológico, né? Como que as personagens se sentem, como que tá o psicológico delas. A gente percebe então que as pessoas se sentem tristes no geral e tem essa frustração interior. A Acaria é uma localidade rural que é isolada do resto do mundo e por isso também é parada no tempo. Os seus habitantes enfrentam uma vida de pobreza e de atraso social e cultural, tá? Que isso também tem a ver com a política do Estado Novo, ou seja, durante aquela ditadura que teve aqui em Portugal, as pessoas não tinham tanto acesso à informação, tanto conexão com os outros, tanta convivialidade, eles eram mais isolados geograficamente também, e também por outros motivos que tem a ver com a ditadura. Esse espaço social é frente à crítica das opções do governo central do Portugal na década de 40 do século XX. Na segunda parte do conto, dá-se uma grande alteração com a chegada da telefonia à aldeia, que vai permitir aos seus habitantes o contato com o resto do mundo, atenuando-se assim o isolamento. Ou seja, fazendo com que esse isolamento que eles sentiam se dissipasse um pouco. Mesmo que um pouco, por mais que eles não estejam em contato diretamente com outras pessoas, eles se sentem menos vazios a receberem notícias do mundo à sua volta, entre outras coisas. Agora a importância. No início, tá, de Sempre uma Companhia, não são apenas indicados o isolamento geográfico, a solidão e o silêncio. Além disso, né, a gente se dá conta, além do isolamento geográfico, etc., a gente também se dá conta das condições sociais indignas que os habitantes da Alcaria enfrentam, né. Esses são tão grandes que até os próprios habitantes perdem suas características humanas. Eles não se convivem mais um com o outro, não tem essa convivialidade. Eles basicamente só vivem dia a dia trabalhando e não têm relações uns com os outros. Ou não tem essa convívio social e humano que deveriam todos eles ter, de fato. O Batalha Mulher, por exemplo, são exemplos de uma vida na qual apenas há lugar para a frustração, a frieza e o ressentimento. Mas, no final, a mulher de Batola, ao concordar com a compra da telefonia para a venda, permite a mudança na aldeia, não só na aldeia, mas também na própria casa e negócio delas, né? Uma vez que os habitantes vão se juntar lá no negócio deles, sempre para ouvir as notícias que os ligam, sempre para ouvir as notícias que os ligam ao resto do mundo e conviver ao som da música também. E conviver um com os outros, né? Terem essa conversa, esse convívio, essa animação, essa atividade social. Batola, por conta disso, vai se alterar por completo e seu comportamento vai ficar mais animado, mais feliz, vai deixar de ser preguiçoso, entre outras coisas. Radiotelefonia, então, é uma inovação para a aldeia e devolve a todo mundo aquela parte da humanidade que eles perderam por sempre estar naquela rotina monótona e cansativa. Ou até mesmo aquela humanidade nunca antes experimentada, né? Porque eles nunca tinham antes essa noção do mundo que cercava eles. E é isso. Obrigada por me ouvirem até aqui. Mas eu acho que é só isso que você tem que saber assim, sobre esse conto. Tentei resumir. A maior parte foi eu lendo o conto, tá? Depois pulem isso se vocês quiserem. Eu vou deixar na descrição alguns videozinhos que também são tipo uma releitura do conto, só que em formato vídeo. No caso, vídeo curta-metragem, né? E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!